Bendito é o nome do Senhor Jesus para sempre. Vocês acreditam que a presença dele, a presença do seu Espírito está aqui conosco? Se não for por isso, eu nem viria aqui, sabe? Aleluia. Irmãos, enquanto eu estava ali louvando ao Senhor, o Senhor me fez ver alguém que está com um problema no pé. Parece um calo. Eu não sei se a pessoa está aqui ou se está acompanhando a gente pela internet. Eu até lembrei de um hino, né? Aquele hino de um grupo de sertanejo evangélico, né? Jesus curou meu calo do pé. Quem conhece esse aqui? Hein? Eita, Butina, Jesus curou meu calo do pé, né? Eu até achei engraçado, porque eu vi uma pessoa com um calo no pé, que incomodava, trazia dores tremendas. Às vezes a gente brinca assim, a gente não sabe quantas pessoas estão sofrendo com doenças e com enfermidades. E eu quero, antes de começar a pregar, fazer uma oração por essa pessoa. Pode você estar aqui, pode você estar nos acompanhando ao longe. Jesus sabe, Jesus conhece. Vamos orar. Eu sei, Senhor, que o Teu Espírito é vivo. Eu sei que o Teu Espírito continua fazendo coisas grandes em nossos dias. Eu sei que nunca foi da vontade do Senhor que viéssemos padecer enfermidades ou até a morte. Eu sei que o Senhor se compadece do necessitado, do frágil, do que está abatido e desencorajado. Eu sei que o Senhor é que levou sobre si as nossas enfermidades quando foste moído e ferido, Senhor, na cruz do Calvário. E é nessa confiança que nós nos apresentamos diante de Ti. Cura o Teu filho ou a Tua filha nesse instante. Alivia a dor, Senhor. Pai, para a glória, somente para a glória do Teu nome. Eu sei que eu não tenho poder para tal. Eu sei que eu não tenho competência para tal. Mas eu creio nessa pessoa, o outro Consolador, Andei Manais, que o Senhor enviou para continuar aquela obra maravilhosa que o Senhor em pessoa vinha fazendo aqui na terra. Toca agora nessa enfermidade, Senhor. Alivia toda a dor. Sara toda a inflamação. Retira toda a dor, Senhor, deste corpo, desse pé, Senhor. Para a glória, somente para a glória do Senhor Jesus oramos. Aleluia. Estou em uma igreja de crente, né? Amém? Amém? Glória a Deus, ainda bem. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vamos falar hoje de uma passagem muito conhecida. É uma passagem, ou é um tema, um assunto, vamos dizer assim, que geralmente está à baila quando Deus está fazendo um grande mover, um grande avivamento, né? E tem gente que pensa que avivamento é se sacudir, é se balançar, é rodar, né? O maior avivamento que Deus pode operar é de nos convencer. Uma vez perguntaram assim a Jesus: o que faremos, né, para fazer as obras de Deus? A gente gosta de se aparecer, né? O que a gente faz, né, para fazer a obra de Deus? Aí Jesus diz assim: a obra de Deus é esta. Gente, como isso era difícil de eu entender. A obra de Deus é esta: que creia no unigênito do Pai. Que interessante. Porque a partir do momento que você crê em Jesus como Filho de Deus, como Messias, aí as obras de Deus acontecem. Não é por causa de você, não é você que vai fazer. É porque você dobrou o seu coração
É porque você aceitou por fé que Ele é o unigênito do Pai. Você creu nele. Então, a partir do momento que você devota a Ele a honra e a glória, aí tudo acontece. Não é a gente. Não é? Tem alguém que pode escrever assim, a gente unido é mais, né? União é bom, mas a gente não é mais coisa nenhuma. Vocês compreendem isso, gente? Porque a gente fica pensando que é a gente, e não é a gente. É o Espírito de Deus quando acha lugar através de nós para agir, para operar. Aí tudo acontece. É como se diz, nós não precisamos de um milagre, nós precisamos somente de nos humilhar diante de Deus, para que muitos milagres aconteçam. Compreende isso? Parece que eles ficaram meio tristes quando eu falei isso aqui. Hein? Mas é assim, meus amados irmãos. Então, esse assunto é um assunto que vem muito à baila, é o assunto que nós hoje divulgamos na rede social. O nascer de novo é um tema que a igreja, assim como a gente precisa estar falando sobre a volta de Cristo, que já está bem pertinho, não se preocupe, está bem pertinho, tá? Ainda ontem eu estava conversando, nós somos a geração, pelo menos eu, Diná, talvez de Elson ali, né? A geração que viu Israel. Na verdade, não vou dizer que a gente viu, né? Porque em 48 eu ainda não era nascido, ok? Tá certo? E aí de Elson faz mentira dessa. Mas essa geração, eu quero dizer, ainda está entre nós. E Jesus falou que essa geração que viu a figueira florescer, que viu isso acontecer, tem gente ainda viva hoje ou não tem, gente? Não morreria, não passaria essa geração sem ver essas últimas coisas acontecer, que é a volta dele. Então dá para a gente imaginar quão perto está. Eu não estou marcando data, eu não estou marcando dia, mas nós sabemos, né, que coisa extraordinária Deus fez, como está escrito no profeta. Poderia uma nação nascer em um só dia, e isso aconteceu. E essa geração ainda está viva, ainda não morreram. Ainda não morreram. E ele diz, né, em Mateus 24, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, nós estamos vivendo os dias finais. Vocês estão pensando que é à toa que está acontecendo tanta coisa? Eu ouvi essa semana que na América, uma cidade, eu não sei se vocês ouviram isso, uma cidade, em menos de 24 horas, estava ardendo em chamas. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Cada semana tem uma novidade, né? Semana passada foi terremoto aqui, que a gente nunca, né? Nunca ouviu falar sobre isso. Mas, em menos de 24 horas, a cidade estava ardendo em chamas. Antes de completar 24 horas, a cidade estava coberta de neve. Como é que explica um negócio desse? Né? Muito estranho. Então, esse tema é um tema fundamental da fé cristã. É impossível você dizer que está pregando o Evangelho se você não falar sobre este tema. Se você não falar sobre o assunto do novo nascimento. Pois o Senhor Jesus, Ele, quando esteve aqui no mundo, vivendo como homem entre nós, Ele explicou para Nicodemos como era esse processo. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 3 do Evangelho de João. O Evangelho de João é o único evangelho que fala sobre Nicodemos. E é interessante que ele não fala só uma vez. Ele fala aqui no capítulo 3, essa conversa de Nicodemos com Jesus. Depois no capítulo 7, ele fala também quando eles estavam tramando matar Jesus, e Nicodemos interfere e diz que nenhum homem é morto sem antes ser julgado e condenado. E eles, querendo desprezar Nicodemos, quando Nicodemos fala isso, ele diz assim, mas não queira nos dizer que você também é um dos galileus, né? Um dos da Galileia, porque Jesus e sua turma
a maioria era da Galileia, e dizer que eles eram da Galileia, dizer que eles eram pescadores, eram uma classe inferior, né? E também depois da morte de Jesus, quando Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, se reúne para embalsamar o corpo de Jesus Cristo. E dizem que ali, um judeu me falou isso, a primeira vez que eu fui em Israel, ele disse que o peso de aromas utilizados ali por aqueles homens ricos para embalsamar o corpo de Jesus equivalia ao peso de uma criança de 8 anos de idade. É brincadeira? O peso que eles usaram de materiais, ungüentos, aromas e incenso equivalia ao peso de uma criança de 8 anos de idade. Então, aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu São João, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E vendo o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Meus amados irmãos, nós vemos aqui a Bíblia apresentando este homem chamado Nicodemos. Ela nos fala que ele era um dos principais dos judeus, e em outras passagens nós vemos que ele realmente é alguém que faz parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era uma assembleia constituída
por religiosos, que tratava de assuntos civis e religiosos, questões de direito e questões religiosas. E eles julgavam todas as causas ali naquele parlamento, naquele sinédrio, naquela constituição de príncipes, que é de onde vem a palavra principal dos judeus. E é interessante que este homem, ele tem uma curiosidade de ver Jesus. E diz aqui a passagem no capítulo 2, no versículo 2, que ele de noite foi ter com Jesus, de noite, alguém que não queria se comprometer, porque, de certa forma, o Senhor Jesus Cristo era alguém que não era bem visto pelo Império Romano, nem era bem visto pelos religiosos, pois seus ensinos, os ensinos de Jesus Cristo, combatiam a forma como eles viviam, como eles praticavam. É bom nós nos lembrarmos que a pregação de João Batista, que foi a mesma pregação de Jesus Cristo, quando você abrir sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, você vê que João Batista está batizando e vem fariseus, que era a classe de Nicodemos, ter com João Batista, e quando eles chegam, João Batista percebe que eles chegaram para receber o batismo. O tratamento de João Batista não foi tão bonitinho assim como esse tratamento de Jesus com Nicodemos. Vocês se lembram que de cara logo, João Batista começou anunciando Jesus Cristo e dizendo raça de víboras, quer dizer, serpentes, né, perniciosas, né, na cara dos camaradas lá, sem medo de nada, né? E enfrentando quem ensinou a vocês a fugirem da ira futura. Tem muita gente hoje vivendo assim, né? Achando que vai driblar Deus de alguma forma aqui nessa vida e na vida eterna, mas não vai não. Eu acho muita coragem pessoas que estão querendo viver de qualquer forma. Isso serve para mim, serve para todos que estão nos ouvindo, serve para todas as criaturas. Não existe ninguém que possa enfrentar Deus se não for justificado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos ser mais covardes nesse aspecto. Estar debaixo dessa justificativa, dessa graça, desse sangue que nos protege, porque o sangue de Jesus foi derramado e é apresentado para Deus como preço por nossos pecados. E nós sabemos que os fariseus nunca foram bem tratados por Jesus e por sua turma. Então, já que eles não eram bem tratados, e ele também não queria sofrer retaliações. Se lembra de Paulo? Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 3, ele disse que por Jesus Cristo, porque Paulo também era um membro do Sinédrio. Paulo era um dos principais dos judeus, mas quando ele aceitou a Jesus, quando ele buscou crer em Jesus, ele disse que ele sofreu a perda de todas as coisas. A questão dos valores sociais, não é? Da receptividade no meio social em que ele vivia, não é? Das amizades, e assim ainda é hoje. Eu me lembro quando eu aceitei o Evangelho, eu era criticado. Os meus amigos, mas você agora com esse negócio de crente, né? Desse negócio para lá, né? Isso é coisa de gente careta, isso é coisa de gente cafona, porque o diabo, Faraó é representado, é a representação do diabo. Ele não quer que você vá servir a Deus. Se lembra o que Faraó disse para o povo de Deus? E disse para Moisés? Moisés disse, olha, nós precisamos oferecer sacrifício para Deus no deserto. O que foi que Faraó falou? Eu não vou deixar vocês ir não. Mas depois de tanto Moisés insistir, aí o que é que ele passou a dizer? Olha, vá, mas não vá muito longe não, tá? O diabo não quer que você vá longe com Deus. Ele quer que você fique a serviço e ao dispor dele. E aqui nós vemos que Nicodemos estava querendo se proteger, e é justamente por isso que ele vai de noite, né? Não tinha ainda essas lâmpadas nos postes
como a gente tem hoje, era aqueles candeeiros ali meio apagados, né? Aqueles madeiras que queima, como a gente ainda alcançou ali pelo Timor, para poder clarear a noite. Então, ele aproveitou essa circunstância de noite para ir levar um papo com Jesus. E o que é que levou Nicodemos a levar essa conversa com Jesus Cristo? O que era que o Senhor Jesus Cristo tinha que levou Nicodemos a ter essa curiosidade aguçada? O que que mexeu com ele, já que Jesus era uma pessoa não bem vista, né? Uma pessoa não bem querida entre os fariseus e aquela turma ali do governo. E o que mexeu com Nicodemos? Ele fala aqui, ele diz, mestre, né? Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Jesus não andou cobrando a ninguém que chamasse ele de mestre nem de Rabi, né? Isso faz parte das virtudes, né? Quem tem virtudes não faz propagandas das suas virtudes. Geralmente esse é um princípio das virtudes. Os outros é que fazem propaganda, é o que ele está fazendo aqui com Jesus. E Jesus estudou na escola deles? Não, Jesus nunca participou da escola deles. Muito pelo contrário, com 12 anos de idade, o Senhor Jesus Cristo dava aula para os mestres. E agora que Jesus começa o seu ministério, então Nicodemos tem a sua curiosidade aguçada, e ele vai e pergunta, ele chama Jesus de mestre, de rabi, que é a mesma coisa, e diz que ele com certeza era enviado da parte de Deus, porque ninguém, veja o que foi que chamou a atenção dele, não só os ensinamentos de Jesus, mas também ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Provavelmente, foram mais os sinais que chamou a atenção de Nicodemos, do que praticamente o ensino de Jesus Cristo. Então existia, e ainda existe até hoje, algo de extraordinário nesta pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, em manifestar sinais, milagres e maravilhas. E Nicodemos ficou fascinado com aquilo, Nicodemos ficou inquieto com aquela circunstância. Não é possível, ele cura cegos. Uma mulher sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, bastou tocar nele, saiu virtude e curou a mulher na hora. Ele ressuscita mortos, ele dá ordem ao mar, ele dá ordem ao vento, ele faz coisas extraordinárias que somente alguém enviado propriamente da presença de Deus pode fazer. Se a minha fé estava fraca, agora teve que fortalecer. Aleluia! Jesus é diferente. Jesus não é um mestre qualquer. Sabe o que acontecia comigo antes de nascer de novo? Porque isso aqui aconteceu comigo também. Eu não estou falando de algo que aconteceu fora. Eu via Jesus como um sábio. Talvez um Maomé. Olha que comparação mais esdrúxula. Talvez um Buda. Que vergonha. E eu achava assim. Talvez um sábio que se destacou na história. Jesus Cristo chamou a atenção daquele mestre da lei. Jesus Cristo chamou a atenção daquele homem que tinha uma posição a defender no meio do sinédrio. Jesus Cristo, pelos seus sinais e pelos seus ensinamentos, ele mexeu com muitas autoridades que vieram e se dobraram a ele. Isso está escrito em João no capítulo 7. E era justamente pelas obras que ele fazia, pelos sinais maravilhosos que ele manifestou enquanto esteve aqui na terra. Mas pense em uma coisa que eu lia e eu não entendia muito bem, porque para mim a conversa tinha que ser lógica. Nicodemos chega elogiando Jesus Cristo, eu achava assim, quer dizer, não é tudo isso não, mas, né? Ele poderia levar o papo nessa direção aqui, mas Jesus, ele quer nos chamar a atenção para o que é mais importante. Ele não quer perder tempo. Ele sabe do que é que nós precisamos. Ele sabia do que é que Nicodemos necessitava. O que Nicodemos estava perguntando a Jesus estava totalmente fora da realidade do que ele deveria saber, do que ele deveria aprender.
É como se Jesus estivesse dizendo a ele assim, a Nicodemos: sabe de uma coisa, Nicodemos? Eu sei onde você quer chegar, mas até você, Nicodemos, se você nascer de novo, você pode também fazer esses sinais que eu faço. Compreenderam? Então, Jesus indica o caminho para Nicodemos. Jesus, com muito amor, com muito carinho no coração, fala de uma forma, dá para a gente perceber que ele fala de uma forma branda, de uma forma amorosa, de uma forma a reter para si, a acolher alguém que estava tentando acertar o caminho. Aí ele diz assim, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade para quem já nasceu de novo. Um dia você nasceu da sua mamãe, e esse nascimento que veio através da sua mamãe, te colocou em contato com o mundo físico que hoje você conhece, e colocou também este mundo físico aparente que nós conhecemos em contato com você. Mas isso não permite que você perceba o reino de Deus, porque até então nós caímos. O escritor diz que caiu a coroa da nossa cabeça. Se nós lemos Romanos no capítulo 5, Paulo faz um trocadilho ali, falando sobre a queda do homem. Ele fala que sob a iniquidade de um homem, a iniquidade passou juntamente com a morte a todos os homens. Mas agora, através de um ato de justiça de um homem só, todos neste homem que é Jesus se tornam justos. Então, quem mais do que Jesus sabia da premente necessidade de o homem, ou que o homem tem, de nascer de novo? Porque enquanto o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Mas onde é, pastor, o reino de Deus? Como é que a gente vê o reino de Deus? Aí Jesus vai dando umas explicações aqui, presta atenção. Ele diz assim, perguntou-lhe Nicodemos, olha que ele era mestre da lei, era um homem letrado, ele conhecia a lei. A mesma lei que era aplicada religiosamente, era a mesma lei civil de convívio, não é? Daquela sociedade. Ele diz assim, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Claro que não pode, né? E ele ainda explica, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha que nós não estamos falando de reencarnação, porque hoje tem muita gente pensando em reencarnação. A Bíblia, a cultura da Bíblia, a cultura judaico-cristã nunca falou sobre reencarnação. Pelo contrário, o que a Bíblia nos ensina é que aos homens está ordenado morrer só uma vez, e depois da morte segue-se ao juízo. Não existe esse negócio de voltar para a purificação, não. Você tem uma oportunidade. Você nasceu para este mundo, e você tem uma oportunidade, como está sendo dado todos os dias, uma oportunidade de você ouvir a palavra de Deus e se apegar com Jesus e crer nele para a salvação. Mas Nicodemos pensava naturalmente, porque o homem natural ele não consegue ver. Veja que eu falei aqui como era que eu conhecia Jesus antes de nascer de novo. Conhecia Jesus como um sábio, conhecia Jesus como um guru, conhecia Jesus como um homem famoso da história, como alguém que influenciou a história, mas eu não conhecia Jesus como Filho de Deus, poderoso para me salvar dos pecados. E Nicodemos estava nessa situação. Nicodemos fala assim, não pode, porque eu já velho, como é que eu posso voltar? Poderia voltar para o ventre da minha mãe e nascer outra vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus. O que é a água? Porque essa é a forma de nascer, para não só ver o reino, porque o reino é atrativo. Quando você vê o reino, você quer entrar no reino. Então, o que é a água? O Espírito, claramente já está dito aqui. Nascer do Espírito de Deus. Mas o que é nascer da água? A água está sendo pregada. A água é a palavra de Deus. Jesus diz, vós já estáis limpo. Quem limpa é a água, não é isso mesmo? Vós já estáis limpo pelo quê? Pela palavra que eu vos tenho dito. Pedro diz que nós nascemos de novo. 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz, nós que fomos novamente gerados, né? Aquilo que Jesus ensinou a Nicodemos, os discípulos sabiam de cor e salteado. Pedro diz, nós fomos de novo gerados, quer dizer, nós nascemos de novo pela semente incorruptível da palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela, enquanto você ouve, a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque se você não crê, se você não tem fé, você não pode ser regenerado. Mas ao passo que você ouve a palavra de Deus, esta água, ela vai produzir vida em você. Imagine alguém que planta, não sou, né, fazendeiro, mas a gente, né, vive em uma região que é praticamente agrícola, alguém que planta milho em uma estiagem. Ele pode plantar os melhores grãos, ele pode ter a melhor terra, mas se não tiver água, não nasce. Eu acho que não, né? Hein? Diga aí vocês, fazendeiros. Hein? Aí, aqui, o Leonardo aqui, tá bom. Tá. Hein? Glória a Deus, né? Então, meus amados irmãos, se não tiver água, não nasce. Então, a palavra de Deus é essa água que nos banha, que nos lava. Você está se achando nu, né? Nu no sentido espiritual, né? Você está se achando fraco? Você está se achando cabisbaixo? Você está se achando, né, distante? Leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, e essa palavra, ela vai produzir um banho em você. Ela vai te purificar. Ela vai te levar a viver intensamente esse processo da regeneração. E ele diz que a gente nasce da água e nasce também do Espírito. Olha, eu estava hoje meditando, Deus não é um Deus que invasivo, ilegal. Ele é justo, ele é educado. Ele diz esse que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei em sua casa, farei uma festa com ele, e ele vai fazer uma festa comigo. Porque o Espírito de Deus veio para ocupar o lugar de Jesus Cristo. É tanto que ele é chamado de Espírito do Senhor. Porque foi ele quem enviou, ele mesmo disse, olha, eu não vou deixar vocês só, eu vou mandar um outro Consolador, para que esteja sempre com vocês não vão ficar órfãos, e glória a Deus por isso, porque ninguém faz essa obra sozinha não, meus irmãos. Então, o Espírito de Deus, ele está batendo nas nossas portas, porque o processo de regeneração, em muitos homens, foi muito instantâneo, né? A vida de Paulo foi um processo muito instantâneo, foi um homem que assim que Deus encontrou com ele no caminho, uma visão fabulosa, uma experiência fabulosa, Paulo já queria pregar em Jerusalém, já queria fazer e acontecer, e quando Deus disse, não Paulo, você não vai pregar em Jerusalém, mas Senhor, eles vão ouvir porque eu perseguia, não é como você está pensando, vai embora de Jerusalém, saia daqui, e eles quase que matam Paulo em Jerusalém, no início da sua jornada. Imagine que estrago seria, né? Porque nós não teríamos tanta literatura, tanta informação que Paulo nos trouxe, e Paulo passa 14 anos, aonde? Na Arábia, nas Arábias, como se diz, né? 14 anos relendo a Torá, relendo os profetas, relendo a palavra de Deus, e encontrando Cristo aqui. Olha, tem muita gente falando por aí, não, eu não prego o Antigo Testamento, porque isso aqui já passou. Que barbaridade!
É impossível você descobrir Jesus no Novo Testamento se você não o interpretar e ele não for bem conhecido de você no Antigo Testamento. Se você acha que ler o Antigo Testamento é uma perda de tempo, eu só tenho a dizer a você, você não sabe o que você está perdendo. Leia Salmo 80, leia Salmo 22, vai ler Isaías 53, vai ler a palavra de Deus para você ver como Jesus está totalmente aqui, porque Ele é a própria palavra. Não tem como você separar. A igreja e muitos teólogos em muitos tempos acharam que a teologia do Antigo Testamento não tinha nada a ver com a teologia do Novo Testamento. Isso é uma barbaridade, porque o Novo Testamento, ele vem interpretando e dizendo daquilo que foram as promessas de Deus. Então como é que você hoje vai dizer, não, eu não preciso do Antigo Testamento? Isso não existe. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aí ele diz, tem que ser da água e do Espírito. O que é nascido da carne, né? Uma vez que nós nascemos da nossa mamãe, o que é nascido da carne é carne. Quer dizer, você só foi apresentado a este mundo aqui, a esse reino aqui de Brasília, né? A isso que você conhece. E é por isso que muitas vezes você vai falar com alguém sobre o reino de Deus, a pessoa tem as informações mais esdrúxulas, porque a gente fica igual a Nicodemo, não sabe de nada. Aí ele diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, porque Jesus não fugia disso. Porque enquanto essa natureza caída, essa natureza transgressora, essa natureza que odeia a Deus, estava sobre Nicodemos, não adianta a religiosidade, não adianta o conhecimento legal, o conhecimento híbrido da palavra de Deus. A palavra de Deus, nós temos que entender que ela é o próprio Deus falando para a gente. E você só vai viver isso a partir do momento que você passou por esse processo de nascer de novo. Quantas vezes, eu me lembro um dia, Deus queria falar comigo uma coisa, e eu precisava dessa resposta urgente, e eu às vezes ia dormir, aí no canto da minha cama tinha um intervalo assim para a parede. Aí eu já lendo, já cansado e com os olhos cheios de sono, eu deixava a Bíblia ali, naquele espaço ali, e eu precisava desse dia de uma resposta, e fui dormir assim, deixei a Bíblia ali. No outro dia de manhã, o Senhor falou comigo, leia Isaías. Aí me deu a passagem de Isaías que era para eu ler. Na hora que eu estava acordando, ele me disse o trecho de Isaías que era para eu ler. Ele não poderia ter falado comigo, olha, não, que a sua resposta é assim, assim, mas ele não deu essa resposta dessa forma. Gente, Deus é Deus. Aleluia. Ainda bem que a gente serve a um Deus grande, poderoso. Aí ele me diz, leia Isaías tanto assim, assim, assim. Aí eu, meu Deus. Aí passei a mão assim na Bíblia, quando eu abri, está lá a minha resposta. Compreendeu, irmãos? A palavra é Deus falando para a gente. E ele diz que ele colocou a sua palavra acima do seu nome. Imagine isso. Porque o nome é aquilo que a gente mais reverencia, não é? Não, meu nome eu não quero metido em encrenca, né? Meu nome eu não quero, né? Sujo. Meu nome eu não quero manchado. E ele diz, coloquei a minha palavra acima do meu nome. A gente precisa considerar a palavra de Deus. Aí ele diz, não te admire de eu te dizer, importa nascer de novo. Por que Jesus insiste com isso? Porque enquanto a pessoa não experimentar este fato, o reino do céu, ele não enxerga e ele não entra, ele não consegue ver, ele não consegue tomar posse. É por isso que Jesus Cristo ensinando diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua
justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você jovem quer ser bem-sucedido na vida? Busca o reino de Deus. Vocês adolescentes querem ser bem-sucedidos na vida? Busca o reino de Deus. Porque quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas para você. Olha que maravilha. Então, ele diz assim, o que importa para você, Nicodemos, é você nascer de novo. Aí ele explica, o vento sopra onde quer. Existe uma coisa interessante, tanto no grego, quanto no hebraico. Vento, no hebraico, é ruach. Vento é ruach. Espírito, em hebraico, também é ruach. Aí você vai para o grego, que é como foi escrito no Novo Testamento, vento é pneuma. Mas é interessante que vento também, em grego, é pneuma. Então, quando ele está falando aqui, o vento sopra onde quer, é como se também ele estivesse dizendo assim, olha, o Espírito sopra onde quer. Espírito de Deus sopra sobre este lugar, sopra sobre essa nação, sopra sobre a nossa pátria. Irmãos, temos que orar pedindo, porque se a gente não pedir, Deus não atende não, você sabia disso? Eu fico achando assim, gente, como é que a gente vai querer receber as bênçãos de Deus se a gente não pedir? Se Deus coloca na tua boca uma oração, faz essa oração aí, por favor. Vamos dizer, Espírito de Deus, sopra neste lugar. Agora tem que pedir desejando, irmãos. Já viu uma antena parabólica? Ela está ali assim, sabe para quê? Para receber, a gente precisa estar assim também. Já prestou atenção? Ela está ali toda vulnerável. Senhor, nós estamos vulneráveis com relação ao Senhor. Nós não temos nenhuma restrição. Espírito de Deus, sopra sobre este lugar. Sopra sobre este país. O vento sopra onde quer. É a vontade dele. Muda essa vontade para cá. Muda essas correntes de vento para cá. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer, as pessoas olham para a gente e dizem assim, mas quem são mesmo esses camaradas, hein? Que negócio estranho. Quantas críticas os nossos parlamentares que são evangélicos têm sofrido? Quantas críticas nós sofremos em dizermos e confessarmos a nossa fé em Jesus Cristo? Porque as pessoas não nos conhecem. Jesus diz assim, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo vos receberia, mas vocês não são do mundo. É por isso que o mundo vos odeia. É por isso que o mundo vos odeia. Então, nós não somos compreendidos por este mundo, como também quem é natural não compreende as coisas de Deus que são espirituais. É o que Paulo fala em 1 Coríntios. Aí ele diz assim, no versículo 9, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Não é sempre assim? Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como creais se vos falar de coisas celestiais? Olha, Jesus considerava tão simples essa questão de nascer de novo, que ele disse que isso se trata de coisas terrenas, e realmente isso acontece entre homens, não é? Quantas vidas regeneradas? Eu falei aqui a semana passada sobre uma pessoa, quando eu estava na Indonésia, que Deus me mostrou um assaltante de alta periculosidade, e ele me mostrou que eu iria discipular essa pessoa aqui no Brasil quando eu chegasse, e assim aconteceu, né? O menino hoje é um pregador, já me deu alguns CDs de pregação dele, mudou radicalmente. Então, a palavra de Deus sendo operada na vida das pessoas, ela transforma essas pessoas em novas criaturas.
ela dá outra vida para as pessoas, ela transforma essa pessoa em um ser que agora pertence ao reino de Deus, e a sua vontade, a sua alegria, o seu desejo é com relação às coisas celestiais. E Jesus disse, olha, se você não me entende, se eu estou falando para você dessas coisas aqui da terra, e aí ele diz assim, se tratando de coisas terrenas, se não me credes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Porque nos céus tem coisas fabulosas, irmãos. Jesus não pôde nem tratar, ele falava com as pessoas, vocês são uma geração incrédula. Ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Se eu estivesse lá, ele ia me tratar do mesmo jeito, porque eu sou incrédulo assim também. Porque ele veio dos céus, ele sabia das coisas esplendorosas que tem nos céus, da alegria, do prazer, né? Paulo fala em Romanos no capítulo 14, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, alegria e paz no Espírito. Será que a gente já tem esse gozo completo, essa alegria completa, essa paz completa no Espírito? Temos que buscar isso dos céus. Aí ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ele está falando sobre ele mesmo. Aí no versículo 14 ele diz, de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está levantando aqui uma profecia com relação ao que iria acontecer com ele, usando como emblema aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Vocês estão prestando atenção do que eu falei, que o Antigo Testamento, ele é um prenúncio, ele é uma anunciação, ele é uma revelação daquilo que viria. Então, Jesus Cristo sabia disso, e ele usa aquela experiência de quando eles estavam no deserto, que eles pecaram contra Deus, e aquelas serpentes os mordiam. Moisés foi ordenado que levantasse uma serpente de bronze, e quem corresse quando era atingido, afetado por aquela serpente, e olhasse para aquela serpente de bronze, não morreria. No entanto, aqueles que não olhassem, morreria. E Jesus estava falando sobre isso. Em mim está a salvação, e ele mesmo dizia, quando o Filho do Homem for levantado da terra, ele atrairá a si muitos. Veja, aí ele diz aqui, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Quer dizer, se você corre para ele, se você olha para ele, toma ele como o Senhor da sua vida, como o Messias, o Salvador poderoso, capaz de nos libertar das garras do diabo, dos planos do inferno, então seremos salvos. E aí ele explica, por que isso? É porque é mérito nosso? Não, não é mérito nosso. Sabe por que isso é assim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não tinha nem palavra para expressar aquilo que a gente fala aqui, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Aí ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu. Quem ama, doa, tá certo? A melhor expressão para amar é essa. Amar não é levar vantagem, amar é doar perdão, né? Ajudar naquilo que pode. Hoje nós estamos falando aqui no culto de missões, e sem piedade, uma vez o Senhor me falou isso, sem piedade ninguém faz missões, sem amor ninguém faz missões. Nesse antes o pastor Diel estava nos conversando ali, o preço dos produtos, a gente já está preocupado, como é que vai ser esse mês, não vou falar desses aspectos de missões agora, porque a pastora Diná vai trazer isso aqui, mas como é que esse mês a gente vai fazer essas compras? Porque muitos produtos triplicaram ou quadriplicaram os valores, e a gente precisa levar um socorro para esses obreiros que estão lá, coitados, desamparados, tá? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça. Então, isso significa que vai haver perdição, porque tem muitas igrejas ensinando por aí, que não existe condenação. Irmãos, a coisa que mais me amedrontou foi quando eu vim para o Evangelho, eu comecei a ler os Evangelhos, porque eu descobri que ninguém falou tanto sobre o inferno como Jesus Cristo. Jesus Cristo falava de muita coisa boa, mas pense como esse camarada falou sobre o inferno. Um lugar de choro, de ranger de dentes,
um lugar que ele chama de trevas exteriores, um lugar onde o verme não morre, onde o fogo não apaga. E existem muitas igrejas ensinando que não há inferno. Então, se Jesus está dizendo aqui, não pereça, o que é perecer? Ser condenado. Em outras versões, não seja condenado, mas tenha o quê? Vida eterna. Eu quero orar nesse instante. Porque a igreja verdadeira é a igreja que já nasceu de novo. A igreja verdadeira é a igreja que já nasceu de novo. E se tem alguém que ainda não experimentou isso, pastor, como é isso? É a melhor coisa que pode acontecer em sua vida. Você aqui, ou você que nos assiste pela internet, não existe algo tão gracioso, tão poderoso, tão extraordinário, que Deus abriu o reino dos céus para você ver o reino dos céus acontecendo aqui na terra, para você entrar no reino dos céus, para você viver com Jesus a realidade do seu Espírito em sua vida. E mesmo que a tristeza bata algum dia em sua porta, mas você tem uma convicção tão grande, porque você não é mais aquela velha criatura, você não é mais aquele velho homem. Deus se transformou em um homem novo, em um homem diferente, em um homem que é realmente transformado para as boas obras. Eu quero orar por você nesta oportunidade. Pai, nós temos falado a Tua palavra, e ela é como semente eficaz, poderosa para germinar, para produzir vida. É o Senhor que pelo Seu Espírito nos regenera, nos transforma, e nós recebemos esta palavra pela fé. Estamos aqui, Senhor, à Tua disposição, pedindo ao Senhor que transforme a cada dia as nossas vidas e nos dê essa experiência cada vez mais forte, mais real, para que o reino dos céus não seja algo distante de nós, falado, Senhor, para nós, mas sem vivermos esta realidade. Que o reino de Deus seja real para as nossas vidas, a presença do Teu Espírito, que opera as coisas extraordinárias, que põe paz em nossos corações, gozo em nossa alma, convicção plena do Teu retorno, de que o Senhor é conosco e não nos abandona. Tudo isso opera, Senhor, sim, Senhor, em nossas vidas, por amor do nome de Jesus Cristo, o Teu amado Filho. Nós por isso oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.